Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu criei esse canal aqui com o intuito de ajudar os irmãos, a nós mesmos também, até mesmo a mim, para nós edificarmos a nossa fé através do conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, mas antes o seu prazer está aqui, na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. A Bíblia diz que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo e na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. A Bíblia diz que eles são como uma moinha que o vento espalha. E os ímpios, a Bíblia diz que eles não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, a palavra do Senhor diz que perecerá. Então, meus irmãos, bem-aventurado é o ser humano que medita nesta palavra de dia e de noite. A Bíblia diz que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo e na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então a gente passa e vê essas árvores junto a ribeiros de água, verdinha o ano inteiro, dá fruto o ano inteiro na estação certa. Deus fala que nós seremos semelhantes a estas árvores. Então, meus irmãos, o sábio Salomão, Eclesiastes, no capítulo de número 12, no versículo de número 13, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim destes caminhos são caminhos de morte, meus irmãos. Então, um desses caminhos de morte, que eu acredito através do conhecimento que eu tive na palavra de Deus, é o caminho do desinteresse na palavra de Deus. Eu creio que esse é um dos principais caminhos de morte que o mundo oferece, porque a palavra de Deus, meus irmãos, Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. João 6:63, Jesus diz que o Espírito é o que vivifica o homem, a carne para nada aproveita. Viemos do pó da terra, voltaremos ao pó da terra. Nu viemos para este mundo, como disse Jó, e é nu que nós voltaremos para lá. Então Jesus disse que essa carne nada aproveita. Daqui nada trazemos e nada levamos. Nem roupa nós trouxemos para esse mundo. A carne, Jesus disse, para nada aproveita. Mas ele disse, mas as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. É por isso que ele disse, João 14:1, credes em Deus, mas credes também em mim. Versículo 23, porque se alguém me ama, guardará essas minhas palavras, e meu Pai o amará. E nós dois, eu e o Pai, viremos para ele e faremos dentro dele morada. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva, ela produz vida dentro de nós. Então é por isso que a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o varão que medita nesta palavra de dia e de noite, e que o seu caminho será próspero. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz, meus irmãos, que o povo dele não foi destruído por uma bomba atômica, ou por uma peste que se espalhou, ou algo aí que a gente vê essas mortes todo dia, não. Deus diz que o povo dele foi destruído por falta de conhecimento. Meus irmãos, luz na Bíblia Sagrada significa conhecimento. Trevas significa ignorância.
Quando nós deixamos de conhecer essa palavra, meus irmãos, nós vivemos em trevas, ou seja, vivemos na ignorância. Quando nós vivemos na ignorância, meus irmãos, o inimigo tem poder sobre as nossas vidas, o inimigo tem poder sobre a nossa família, o inimigo tem poder sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, ele tem poder por causa da nossa ignorância, meus irmãos. Mas quando a luz do Evangelho chega na nossa vida, meus irmãos, o inimigo ele tem que bater em retirada. Eu sempre comparo isso quando eu dou ensinamentos na igreja. A vida nossa, meus irmãos, é como um telhado coberto. Quando nós viemos a esse mundo por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos morreram e o diabo passou a ter poder sobre todos. É por isso que Jesus disse que nós éramos filhos do diabo. E Jesus disse também, meus irmãos, que se nós não crêssemos nele, nós já estávamos condenados. Então Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para trazer esse conhecimento e nos arrancar desta ignorância, meus irmãos, que entrou na nossa vida por causa do pecado. Então esse telhado coberto eu comparo com a nossa vida sem o conhecimento de Deus. Se você olhar dentro desse telhado, está cheio de animais imundos, animais de trevas, morcego, ratos, baratas, aranhas. Quando você, meus irmãos, começa a tirar uma telha daquele telhado, a luz começa a entrar lá dentro. É como o Evangelho. Quando você começa a meditar nessa palavra, ouvir a palavra de Deus, a luz começa a entrar na sua vida, na minha vida. E quando a luz vai entrando, meus irmãos, vai tirando as telhas, a luz vai entrando, vai conhecendo, aprende a orar, aprende a obedecer, aprende a ouvir, aprende a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aprende a valorizar essa comunhão que nós temos com Deus hoje, meus irmãos. Aprende a andar na luz como Deus na luz está, meus irmãos. E o sangue de Jesus passa a nos purificar de todo o pecado. A luz vai entrando. A primeira coisa que você vai ver, meus irmãos, é um morcego desesperado por causa daquela luz, porque é um animal de trevas. Você vai ver esse morcego agoniado ali por causa dessa luz, e ele vai pegar o primeiro buraco que ele vê na frente e vai sumir, porque ele não suporta a luz, ele é um animal de trevas. Assim é o inimigo das nossas almas. Satanás habita nas trevas. Satanás não suporta a luz do Evangelho. É por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como nós resistimos ao diabo? Através do conhecimento da palavra de Deus. Lá no deserto, na provação, quando o diabo veio com aquela sutilidade ali tentando pegar Jesus, a primeira coisa que Jesus usou foi a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, é esta palavra aqui, meus irmãos, que nos dá força para vencermos o inimigo das nossas almas. Então eu criei esse site, esse canal, com o intuito de meditar com os irmãos na palavra do Senhor. Então cada dia estarei postando aqui um ensinamento, algo que Deus me der aqui, sobre a palavra de Deus, para que nós possamos meditar nela dia e noite. E creio que sairemos edificados cada dia. Amém? Deus abençoe os irmãos.